Então, vamos respirar fundo, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, chamando a nossa equipe de proteção, os nossos protetores, os nossos familiares que trabalham junto a nós, pedindo a orientação necessária para que possam ver com esse fluido de amor, de luz, de entendimento, para que possamos absorver o máximo dessa aula de hoje, para colocarmos em prática o amor de Jesus, trazendo a paz, a harmonia para nós e para os nossos lares. Que assim seja, Pai. Que assim seja, Senhor. Nós vamos continuar a nossa aula, a quarta parte dos médios, do livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, no capítulo 5. Esse é o primeiro livro dos médiuns, Então, se nós quisermos estudar o resumo do livro dos médiuns, estaria aqui. Então, se você for e perguntar para qualquer espírito, para qualquer protetor, para qualquer pessoa que possa te informar com segurança, você vai perguntar: sou médium? E eles responderão sempre afirmativamente: sim, você é médium. Sempre, sempre, sempre. Indiferentemente de religião, de credo, de seita, aonde quer que você esteja. Por quê? A mediunidade é um dom que Deus deu à criatura para que ela se comunique com ele, com os espíritos superiores, é o meio da fala após a nossa morte. Então, a mediunidade desenvolvida, após a morte, você vai conversar com os espíritos, porque é o pensamento. É a mensagem universal que se fala para todos os lugares, para todos os mundos, para todos os cosmos. É o diálogo das almas. Indiferentemente, todos nós somos médiuns. Uns mais, outros menos. E ele continua. Nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica. Pode-se apresentar-se sobre variadas formas e graus diferentes. Não existe dois médios iguais. Não existe dois médios comunicantes iguais. Não existe médios e psicografias iguais. Não existe ninguém que vê igual ao outro. Nós somos únicos. Únicos. Não tem como aparelhar e querer fazer do médium que ele seja igual, uniformizado. Isso não existe. Por quê? Porque nós somos uma individualidade. E aquilo que eu acrescentei na minha pesquisa, no meu conhecimento, é particular meu, é meu. Não tem como uniformizar. Cada criatura é uma criatura. A sua mediunidade é particular, íntima, pessoal. É dele, ele que formou, ele que fez, ele que pesquisou, ele que foi, é dele. Deus dá uma partícula e ele o desenvolve. Ele se aprimora. Graus é um símbolo, uma medida. Cada um de nós, médios, podemos dizer assim que temos uma hierarquia. E essa hierarquia depende do nosso valor moral. A minha beleza espiritual, ela me dá uma determinada hierarquia. Se eu sou um médio escuro, pesado, denso, eu tenho uma condição muito inferior. Essa escuridão mediúnica e a leveza espiritual é dada à criatura porque ela se esforça, ela cresce, ela melhora, ela se aperfeiçoa. É ela que faz ela crescer, não é Deus que faz ela virar gente, não. É um estudo,
ela que se acrescenta, ela que se coloca, ela que traz isso para ela. E é isso que é importante. Então, se você perguntar, sou médium? Sim, todos nós somos médium. É preciso levar em conta o caráter do espírito que se interroga. Porque o espírito é igualzinho os vivos. Pode ser bom, pode ser mal. Pode ser preguiçoso, pode ser inútil. Pode ser um mentiroso, pode ser um falsário. Pode ser um ladrão, pode ser um bandido. Quer dizer, o espírito, quando vem até nós estudamos o seu caráter, como estudamos o caráter do médium. O médium também é estudado o seu caráter. O seu orgulho é um impedimento. Sua vaidade é um impedimento. Se ele rouba, se ele mata, se ele agride, é algo que vai impedir. O que é que ele tem que fazer? Tem que tirar dele a imperfeição. Tem que tirar dele a agressão, a brutalidade, o erro, a impostura, a mentira. Então, o médium tem que trabalhar no sentido do autoaprimoramento, porque é isso que ele veio fazer aqui. Ele pode estar no mundo dos espíritos e reencarna como prova, para ver se você tira nota 10. E se você não me tirar, você vai voltar no mesmo ponto de partida para iniciar o trabalho novamente. Os que são tão levianos, tão ignorantes, que respondem à torto e à direito sem juízo, desatinados. Veja bem, então, quando se perguntar a um espírito, nós devemos saber as qualidades morais dele. Porque se você vai conversar com uma pessoa, daí 10 segundos ela fala todos os seus erros. Porque as pessoas são assim, elas contam que elas são. Nós não precisamos de muito tempo para avaliar se são boas ou observando os espíritos como nossos protetores, anjo de guarda. Os espíritos não gostam de falar longamente. Eu preciso aprimorar? Sim. Eu serei uma pessoa boa? Sim. Você vai morrer? Sim. Agora, não significa que você vai morrer amanhã, porque essa é uma lei. Cedo ou mais tarde, você vai morrer. Né? Ele não vai dizer nem o dia, nem a data, mas você fez uma pergunta assim, eu vou morrer? Lógico que vai morrer. Hoje, amanhã, depois da manhã, daqui 20 anos, daqui 100 anos, você vai morrer. Essa é uma realidade. Então, a pergunta, quando o médium faz, ela deve ser inteligente. E a resposta seja capaz de você entender o que você perguntou. Um sim e um não. Se pergunta, sou médium, um meio que geralmente dá bom resultado consiste em empregar um bom médium ou outro já desenvolvido. Então, quando o médium precisa e quer desenvolver a sua mediunidade, ele precisa de um médium desenvolvido. Então, esse negócio de dirigente da reunião mediúnica, que fala assim, eu não sou médium, eu não recebo os espíritos, nunca vai desenvolver o médium. Porque essa capacidade de movimentar a energia de outros médiums, ele tem que ter esse potencial. Temos algo de errado, porque eu mesmo vejo e ouço médiuns dirigentes de reunião mediúnica que não são médiuns. Então, ele não vai desenvolver. Ele vai ter que esperar um médium que venha até ele já desenvolvido, porque ele não tem a característica para desenvolver, segundo Kardec. Os médiuns desenvolvidos de psicografia,
e médios de comunicação é suficientemente, às vezes, magnetizar fortemente o braço. Então, esse médio de incorporação, ao se aproximar-se do aprendiz no centro espírita, ele tem uma característica de formador, médium que ele não recebe os espíritos, ele não desenvolve em outras criaturas essa capacidade, segundo Kardec. A confiança do magnetizador ou médium de incorporação são fatores formadores do seu próprio poder, deve representar um papel importante. Isso daí é algo que os nossos centros espíritas não usam mais. O médium formador. Então, o médium formador é o médium de incorporação ou é o médium de psicografia. Então, ele desenvolve no outro, porque ele tem essa característica. E o mesmo, o médium que tem humildade, ele desenvolve no outro a humildade. O médium que gosta de estudar, ele desenvolve no outro a vontade de estudar, porque é uma característica. O médium amoroso, o médium trabalhador, o médium justo. Então, se nós formos desenvolvermos a nossa mediunidade com médiuns maus e perversos, nós vamos adentrar a esta característica. Presta atenção no que eu estou falando. Se o médium formador é um médium que vai desenvolver características densas ou pesadas, esse médium vai receber os espíritos na característica que o médium formador. Eu vejo em muitos, não vou comentar o nome, mas desenvolver as pessoas. Põe a mão na cabeça da pessoa e ela recebe os espíritos. Lógico que essa pessoa é o médium formador. E o que acontece? Recebe o espírito sem instrução, sem orientação, sem saber o que vai fazer, nem por que vai fazer, nem esse fluido, nem o que está acontecendo com ela, vai aos trancos e barrancos. E isso não é o que nós devemos fazer. O médium, que ele tem esse conhecimento, que ele é um preparador, que ele é aquele que organiza e que ajuda, ele tem que ter consciência de que ele é aquele que prepara a mediunidade do outro. Calmo, tranquilo e sereno. Tem o poder de permitir desenvolver nos outros a faculdade de escrever, incorporar, de evocação e de vidência. Então, o médium vidente, ele pode desenvolver nas pessoas a vidência, a evocação, a incorporação, a escrita. É como se passasse para o outro essa energia de crescimento. E é o que nós não vemos mais nas nossas casas espíritas. Não vemos mais nos nossos dirigentes espíritas. É preciso que a pessoa chegue lá, recebendo os espíritos estrambelhada, com os espíritos saindo, tá perturbada. E não é isso. A mediunidade, ela é simples, ela é normal, ela é caridosa, ela é meiga, ela é serena. Quando nós temos esse fluido meigo, sereno, bondoso, caridoso, justo, adequado. É isso que nós temos que começar a mudar dentro da visão kardeciana. Médiuns formadores. Seu concurso, o ato, o efeito, correr, juntar-se no mesmo lugar, a fluência, de muitas vezes útil aos principiantes. Então, o médium que vai desenvolver, ele precisa de um outro médium com as características de misericórdia, de ternura, de estudo, para que passe para ele aquela formação adequada de conhecimento.
Por isso que o médium formador é importantíssimo, importantíssimo na doutrina dos espíritos. Aquele médium que tem conhecimento, que sabe, que prepara o outro para vir cumprir a sua missão. Os que dispõem de uma aptidão especial. Cada médium tem isso, tem o seu trabalho. E nós, quando desenvolvemos toda esta capacidade, nós somos capazes de auxiliar e de formar novos médiuns, porque nós estamos preparados para isso. São médiuns formadores, os que têm o conhecimento de fluidos, do magnetismo, tem um efeito moral. O médium espírita, ele deve ter um efeito moral, ser um bom evangelizador, ser um conhecimento de fluidos, das forças eletromagnéticas, da ação dos espíritos, de toda essa ordem que trabalha no mundo que Deus criou, desde os elementares, desde os vegetais, de toda essa ordem da natureza, dos espíritos superiores, do cosmo, do firmamento. Então, esse médium formador, ele tem que ter o conhecimento. Ele não pode ser bronco, porque se nós acabamos sendo bronco, nós vamos passar para as outras criaturas essas ideias absurdas da nossa própria mente. Vamos estudar. Vamos ser bons médiuns formadores. E isso que é importante, a casa espírita, um pequeno grupo amigos, um grupo benfeitor, um grupo familiar, um grupo de pessoas que se amam, porque não estamos ali para receber crítica, mas sim para serem auxiliados, orientados toda vez que nós erramos. Então, o médium, quando ele é aprendiz e está no centro espírita, deve ficar na mão de pessoas nobres, justas, corretas, dignas, para poder transmitir ao aprendiz as forças superiores. É isso que é importante. Explicação necessária. Quando o espírito acabou o que tinha de dizer, simplesmente para. Quer no passe, quer na incorporação, quer na escrita. É um sinal de que o espírito se retirou. Então, quando os espíritos se retiram, nós, médios, ficamos sem nenhuma influência. Nada mais vem na nossa mente. Automaticamente, nós perdemos essa influência. E assim o médium sabe que ele, o espírito, foi embora, já se retirou e não está mais ali. É um conhecimento. Se o médium não tiver conhecimento, ele não faz direito o seu aprendizado. Tais explicações, médium. A experiência fará conhecer com a prática. Bem como a pessoa crescer na mediunidade sem a prática. Ela tem que exercitar, quer na prece, quer no conhecimento do fluido, trabalhar com o fluido, qual é o fluido nervoso, raivoso, maléfico, bom, fluidos calmos, fluidos pesados, fluidos densos. É isso, é somente praticando. É somente o conhecimento que nos leva a realizar com êxito, para os quais servirão de guias para os princípios gerais. Então, esse médium trabalhador, ele ensina, ele educa, ele fala dos percalços, das dificuldades, aonde que ele está errando, aonde ele precisa se melhorar, o que ele deve fazer, porque ele é um educador, por conhecer o percalço do caminho, as dificuldades, ele é um bom instrutor. E é isso que serve a mediunidade vida no centro espírita. Se muitos experimentarem e não se achará quase família que não tenha um médium entre os seus, mesmo que seja criança.
Então, Kardec observou, pelos seus estudos, pelas suas pesquisas, que todas as famílias tinham um médium. Todo lugar tem um médium. Indiferente se é católico, crente, umbandista, místico, esotérico, pode ser o que quiser. Eles temos médios em todos os lugares. É isso que nós temos que entender. A mediunidade é um dom dado por Deus para todos os seus filhos. Indiferentemente se você aceita ou não aceita. Se você quer ou se você não quer. É como ter um corpo. É como ter um perispírito. Não adianta falar, eu não quero meu perispírito. Você o tem. Eu não quero esse corpo, mas o corpo é seu. E assim nós estamos. Eu não quero viver, mas a vida é sua. Então, este é um aprendizado. Todo aquele que recebe a faculdade de escrever, o espírito atua no braço e na mão. Sobre a influência, possui um recurso precioso, pois se torna intérprete entre o mundo visível e invisível. Então, nós recebemos um espírito, quer falante, quer por escrita. Né? O espírito vai passar essa informação. Para médios, sofrem maior influência nos seus braços de escrita. Mas esse trabalho deve ser sempre ativo, porque nós não podemos pegar e ocupar essa mediunidade para ficar fazendo esse monte de livrinho que não tem nada dentro, 1000 folhas inúteis, mensaginha que não serve para nada. Ou você estuda o que já existe, dentro de livros de pesquisa gigantesca, do que você me pegar um livrinho inútil, vazio, cheio de folha. Não faça isso. Não escreva coisas inúteis. Não escreva coisas vazias, sem valor nenhum. É melhor você copiar a obra básica inteirinha e transmitir a obra básica. Olha o que eu estou fazendo, eu sou copista. Eu sou copista. Porque eu pego aquilo que Kardec colocou, que os grandes espíritos colocaram, e estudo aquilo que ele ensinou. Pare de ficar ensinando essas mensagens inúteis, e como nós temos visto na grande obra espírita. Um monte de livro que não serve para nada, inútil, vazio, porque terá que apresentar para que serviu o seu livro, para que gastou aquilo ali. Vai entrar na lei de causa e efeito. Não haverá dúvida. Entrará na lei de causa e efeito. Todo aquele que recebe a faculdade falante, o espírito atua sobre seus órgãos que fala ou na mente. Quando nós falamos por um espírito, ele pode até transformar a voz, a vibração, porque a emanação dele, ele vibra na minha mente, no meu centro de força, e eu posso mudar a característica da minha voz, pela ação dos espíritos comunicantes. O médium tem que estudar. Isso é um processo natural, um processo que todos nós podemos aprender. Os que são flexíveis, têm facilidade, ele toma a mão e ele escreve. A mediunidade pode ser retirada se fizer mau uso dela. O que seria? Então, você usa mal a sua mediunidade? Faz coisas equivocadas? E o que? Os espíritos bons vão se afastar. Seu anjo da guarda, sua equipe de trabalho, seus protetores, mercê dos espíritos brincalhões, orgulhosos, vaidosos, pseudos sábios e dominadores. Quer dizer, você deixa de trabalhar para a grande ordem crística e passa a receber os espíritos orgulhosos, vaidosos, pretensiosos, inúteis. É isso que é a perda da mediunidade. Então, você perde de estar com os bons espíritos e passa a caminhar com esse monte de espíritos inúteis e vazios para fazer um monte de besteira e se endividar mais ainda. Já não chega o seu karma e você ainda se envolve com coisas piores. Médium
tem que cuidar dele, tem que tirar os seus defeitos, os seus erros e as suas imperfeições. Todo espírito comunicante deve ser avaliado pela fala e os seus fluidos ambientais. Um espírito mau, a sua fala, os seus fluidos, eles podem ser registrados por qualquer outro médium, por qualquer outro sensitivo. Esses fluidos são ruins, são angustiantes, são fluidos intoxicantes, são fluidos dolorosos, são fluidos pesados, ruins e negativos. Todo médium deve observar seus desejos, vontade, se são bons, justos e nobres. Então, nós, quando chega um espírito, mesmo na sua simplicidade, nós podemos sentir se são justos, se são nobres, se são bons. Porque o que eu vou registrar? É a fala que o espírito está falando, errado, feio ou bonito, mas o fluido da entidade. Então, é isso. Não é a beleza, gente. Não é achar que uma coisa está iluminando. Você precisa sentir a alma, penetrar, sentir as emanações, para você saber com quem você está falando. Caso contrário ao bem, devemos orar, pedir, fazer uma súplica em seu nome, para a regeneração dos fluidos perispirituais e mentais, socorrer para as colônias espirituais. Então, se você tiver do seu lado um parente, um amigo, um familiar, seja ele que for, seu obsessor, seu familiar de vidas passadas, o que o médium deve fazer? Orar, pedir, fazer uma súplica em favor daquele espírito, para a regeneração dos fluidos. Então, se o médium não souber modificar os fluidos, se ele não souber como trabalhar na prece de Francisco de Assis, na transmutação dos fluidos, tirar o ruim e transformar em bênção, esse médium, como que ele vai trabalhar com o espírito mau? Como que ele vai trabalhar com um familiar intoxicado, doente, infeliz, canceroso, leproso, aidético, seja o que for? Como que esse médium vai trabalhar se ele desconhece como movimentar fluidos? Como elaborar, como trabalhar, como tirar esses fluidos mentais de ódio, de raiva, de perversidade, de perseguição? É isso que médium tem que aprender. Médium tem que trabalhar. Médium tem que socorrer. Fora da caridade, não há salvação. Médium que não trabalhar, não for caridoso, ele não serve para nada. Vai voltar na outra vida e vai ter que começar de novo. E não adianta reclamar. Ou você faz, ou você faz, ou você faz, porque o compromisso é seu. Você não vai poder deixar para ninguém. O que eu tenho que fazer, só eu posso fazer. E o que você tiver que fazer, só você pode fazer. Então, tome consciência que aquilo que é seu. E o que é do outro, é do outro. Cada qual cuida daquilo que lhe pertence à sua família. Deixe de lado a família dos outros. Deixe. Todo mundo tem médium na sua casa. Todo mundo tem médium. Quer católico, crente, umbandista, do candomblé, budista, toda casa tem um médium. E ele que vai trabalhar pelo bem-estar da sua família. É o corpo particular de cada médium. E assim o médium vai levar os espíritos para as colônias espirituais. Após a regeneração, a limpeza fluídica, a orientação, o carinho,
a ternura, a afabilidade, a doçura. É isso. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médio. Todas as criaturas são médios. Todas, em todo o planeta Terra. Todas somos médios. Bons ou maus. Esclarecidos ou não esclarecidos. É isso que é ser médio. Simples assim. Uma facilidade desse tamanho. Compreendermos e trabalharmos por nós, pelo nosso filho, pelos nossos entes queridos. É isso que nós vamos fazer.